Boa noite, vamos começar? Meu nome é Shirlene, eu sou aqui orientadora da Escola Adventista de Jardim Metrópolis. Sejam bem-vindos, pais, mães, responsáveis. Sejam bem-vindos à nossa primeira reunião, né? A nossa primeira escola de paz online da Escola Adventista de Jardim Metrópolis. Para a gente iniciar a nossa escola de paz, eu vou pedir para a professora Audrey fazer uma oração. Professora Audrey. Olá, Shirlene. Olá, paz. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos nessa noite. E agora nós vamos ter uma escola de pai, a qual nós vamos receber orientações, vamos receber dicas, e muita coisa boa vem por aí, é o que nós queremos, não é? E nesse momento agora nós vamos orar a Deus, pedindo a sua presença em nosso meio. Oremos. Maravilhoso Deus. Obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu, pela vida, pela proteção e por agora estarmos em tão boas condições aqui em nossos lares e mesmo daqui, Pai, podendo receber boas orientações e instruções para a nossa vida, para a vida dos nossos alunos, para a vida das nossas famílias. Obrigada porque o Seu o tempo todo cuida de nós. O Seu o tempo todo tem o olhar voltado para a nossa vida, para nos manter, para nos conduzir, para juntos podermos ir para o céu. Unja, Senhor, os lábios da psicóloga que agora irá ter a palavra, que irá conduzir a reunião, que o Senhor possa estar com ela, que ela possa dar boas orientações, que possamos aprender e colocar em prática nas nossas vidas com os nossos alunos. Muito obrigada, Senhor, pelo cuidado, pelo carinho. Se faça presente entre nós agora, que possamos estar atentos, com a nossa mente aguçada, prontos a aprender. Por Jesus, nós somos gratos, nós te agradecemos por tudo, te pedimos agora a tua santa companhia entre nós. Amém, Senhor. Amém. Amém. Agora eu vou apresentar para vocês a nossa querida Josiane Vasconcelos. Ela é psicóloga e pós-graduada em terapia cognitiva comportamental. Agora é com você, Josiane. Boa noite para todos vocês, para os pais, para a equipe do EAJAM. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, né? Podendo contribuir, eu pensei muito como que a gente iria conduzir isso aqui, eu pensei o porquê não uma roda de conversa, para que vocês tivessem a oportunidade de perguntar, de tirar as dúvidas de vocês. São muitas perguntas, são muitas dúvidas. Eu costumo dizer para os pacientes que nós temos 1 hora de atendimento e essa hora de atendimento se transforma em 10 minutos. Então, eu imagino que aqui não vai ser diferente. Então, eu preparei aqui algumas coisas para a gente discutir. Possa ser, vocês, assim, quem tiver dúvida, pergunta, vai colocando aí no chat. Eu não vou conseguir acompanhar, mas talvez a Shirlene, a equipe aí da escola, e aí a gente vai tirando essas dúvidas. Mesmo deixar claro, o que não der para tirar a dúvida aqui por falta de tempo, né, devido à própria tecnologia que tem um tempo estabelecido, estou disposta, depois vocês enviarem no privado para que a gente consiga, assim, conciliar e tirar o máximo de dúvida possível, certo? Ok? Eu vou pedir para a Shirlene, tá conduzindo aí, Shirlene, pontuando para mim a questão de hora, tá bom? Eu aqui na minha tela, eu não estou conseguindo ver os participantes, só mesmo a Shirlene, então vou estar focada aqui. Em alguns momentos vocês vão ver que eu vou estar de cabeça baixa, mas é porque tem muito conteúdo e eu, assim, para não perder nada, então em alguns momentos eu vou buscar aqui na minha anotação, tá? Como a Shirlene já pontuou, sou psicóloga, clínica, venho atuando aí já com alguns anos de prática, falar um pouquinho de como que foi esse início, porque quando eu entrei para a faculdade, o meu objetivo era trabalhar com criança, o meu público-alvo era criança. Porém, na prática, eu percebi que é tudo totalmente diferente. Por quê? Eu comecei a bater de frente com algumas questões que eu via que não dependia da criança. Porque a minha concepção era o seguinte: a criança tratada vai se tornar um adulto saudável.
E aí, na prática, eu percebi que não era muito bem desse jeito. Por quê? Porque a criança ela não tem autonomia. Para essa criança ser tratada, ser trabalhada, precisa do comprometimento desses pais. E, a partir do que nós vamos discutir aqui, nós vamos perceber o porquê que é tão difícil. Então, eu vou vou começar pontuando o que é conceito de família. Por quê? Está lá, né, o tema. A importância da família na formação dos seus filhos. Só que quando a gente traz esse conceito de família atualmente, está ligado o quê? O que é essa família? Eles estão ligados por laços sanguíneos ou por afetividade. Por isso, eu não tinha como começar aqui essa nossa conversa sem trazer um pouquinho do que era essa família alguns séculos atrás, certo? Para a gente entrar até então na atualidade. Já que a família hoje, o conceito é a afetividade e o laço sanguíneo, quando nós vamos lá por volta da Idade Média, o conceito era totalmente diferente. O conceito de família lá era baseado, olha lá, na manutenção de bens, ou seja, bens mesmo materiais. Não existia a questão de afeto. Com isso, qual era o papel da criança? Não existia criança naquela época, lá na modernidade. As crianças, elas eram substituíveis, elas eram vistas como mini adultos. E daí, o que a gente percebe? Ela tinha o papel de se defender. Quando acontecia de uma criança nascer com alguma anomalia, elas eram lançadas em precipícios ou elas eram entregues em rituais religiosos, como forma, né? Era o próprio infanticídio, mas por quê? Porque elas não saberiam se cuidar. E já que o pai, a mãe, o cuidador não tinha esse compromisso, esse papel, precisava, né, tomar algumas atitudes. Essa era a ideia, tá, do conceito de família lá, gente. E naquela época já existia o quê? Não tinha a existência desse afeto, nem a preocupação com os cuidados básicos. O que nós percebemos hoje de forma excessivamente, e aí nós vamos entrar um pouquinho mais à frente. Então, se não existia o cuidado com essa criança, de novo, eles precisavam ser o quê? Inserido no papel da sociedade. E como e em qual momento isso acontecia? Por volta dos 7 anos de idade, essa criança já era inserida no mercado de trabalho. Como? Eles eram lançados para as casas de famílias como se fosse uma troca, porque eu tinha a ideia de que o meu filho não poderia me servir, mas, de repente, o da Shirlene iria me servir muito melhor e ia acontecendo desse jeito. Lembrando que isso acontecia de forma assim, independente de classe social. Então, essa criança ela já precisava trabalhar. Com isso, chama a atenção o quê? Que ela começou a ser criada fora do vínculo, fora desse contexto de família. Quais os relacionamentos? Com outras famílias, fora aquelas do laço sanguíneo, certo? E aí, o que a gente percebeu? O que chama atenção? Naquela época não existia comunicação. Se não tinha criança, se não tinha afetividade ali, não existia comunicação. Se vocês pegarem lá uma foto antiga dessa época, Idade Média, vocês vão ver que era assustador as crianças. Por quê? Porque lá, gente, nessa época, eles ainda tinham a concepção de que a criança eles eram vistos como demônios. Por isso a questão do infanticídio. Então, se eles são vistos como demônios, ou seja, eles precisam serem sacrificados ou então entrarem nesse mundo aí do trabalho, né, esses adultos miniatura. E aí me chama muita atenção para a questão da comunicação. Por quê? Se a gente observar, ainda hoje, no século atual, um dos maiores prejuízos que nós vemos observando é o quê? A falta da comunicação nesse contexto familiar, certo? Com isso, a gente vai percebendo que os séculos vão passando, e lá por volta do século XVII, a Igreja Católica ela começa a fazer o quê? Mudar a imagem da criança, onde começa a ser vista como anjo ou como inocente. Daí a gente percebe que vai evoluindo. Nesse momento, já aproximadamente no século XVIII, nasce ali, até então, a concepção da infância. Com isso, no século XIX, eu estou indo um pouquinho rápido para dar tempo para a gente chegar no momento atual,
começa a surgir a concepção, olha lá, como moral, a preocupação, já que existe aqui um conceito de criança, de infância, agora eu preciso me preocupar com esse sujeito como um cidadão do bem. E aí, o que eu preciso fazer? Só aí a família ela começa a assumir esse laço de afetividade, certo? Sendo assim, os cônjuges e os filhos já começam a ter uma interação mais próxima, porém, ainda com algumas sequelas. Surge, então, olha lá, a importância da educação e da escolarização. Quando a gente fala dessa educação, a gente está falando, né? Essa educação vem de onde? Vem de casa. A escola, a escolarização. Então, é bem diferente, às vezes a gente confunde. É papel da escola educar, né, o meu filho, eu pago a escola para a escola educar o meu filho, mas não. A educação é em casa, a escola é um complemento da escolarização, onde a gente vai levar o quê? Português, matemática, ciência. Então, a diferença é que quando existe uma harmonia entre essas duas equipes, os funcionamentos se tornam mais saudáveis para todos nós, tá? E com isso, como que era a ideia da escola lá quando começou a surgir? Essas crianças, elas eram enclausuradas por forma de quarentena. Para quê? Para passar por essa escolarização. Por volta do século XX, século XIX, século XX, começa a surgir, então, o que eu falo que é o ponto-chave para toda essa cadeia que a gente vive hoje aí. Os pais, inconscientemente, eles começam, gente, a assumir, olha lá, uma forma de se livrar da culpa. Por quê? Nesses séculos passados, o que tinha muito ali eram os castigos, eram as punições. Não existia ainda o afeto necessário. Quando a gente vai entrando nesse século atual, vem o quê? Inconscientemente essa culpa do pai, dos pais. Nesse momento, esses pais começam o quê? Se tornarem mais sensíveis. E aí, se eu me torno mais sensível, eu preciso acolher mais o meu filho. Por quê? Porque é uma forma de diminuir a minha culpa inconscientemente, porque existiam essas punições. E aí, como é que esses pais começam a fazer isso? Eles começam até então a entrar com os presentes. Nesse momento, começou a ter essa mistura aí, onde foram se perdendo, né, os conceitos. Eles começam a compensar esses filhos com os presentes, com os eletrônicos, né, esses bens materiais, justamente por eles estarem tão sensíveis afetivamente. Com isso, quando a gente percebe, né, os videogames, os celulares, os brinquedos, eu vou percebendo no consultório, enquanto profissional, que dentro de casa se tornou o quê? Uma briga, se tornou uma batalha contra o relógio. Por quê? A partir desse momento que eu, como pai, preciso suprir a necessidade do meu filho, porque eu tenho uma culpa inconscientemente, eu preciso trabalhar exageradamente. Com esse trabalhar excessivamente, eu me afasto muito mais dos meus filhos. E também começo a fazer o quê? Delegar o meu papel como mãe, como pai, para onde? Para a escola. Para onde? Para outros cuidadores, que a gente também vai ver aqui. E aí isso vai virando um efeito em cadeia, onde esses pais começam a perder esse controle, tá, gente? Lembrando que aqui, quando a gente fala da psicologia, em momento algum tem certo ou errado. A gente está falando desses pais, eles vão se vestir de ouro, mas em algum momento vai faltar alguma coisa para esses filhos, mas está lá, né, esse efeito. Eu trabalho muito, dou o melhor para o meu filho como forma de suprir a minha ausência. Com isso, a gente percebe o quê? Os pais totalmente exaustos. Quando a gente pega lá alguém que está exausto, alguém que trabalha além da jornada de trabalho, alguém que não dorme direito, alguém que não está socializando, qual vai ser o efeito? Irritabilidade, essa falta de paciência e essa ausência, né, desse ambiente, e aí está trazendo as sequelas para quem? Para os filhos. Por quê? Porque ele já não consegue dar essa atenção. Ele entende que com esses bens materiais, com as permissividades, eles estão fazendo grandes coisas, mas não é muito bem isso que a gente percebe, tá, no consultório. Por volta lá do século XXI, começa a chegar o quê? A globalização.
E aí, além dessa necessidade, chega o quê? A necessidade de preparar esses filhos para o mercado de trabalho. Começa a vir uma cobrança. Com isso, eu preciso fazer o quê com meu filho? Eu preciso que ele seja tão bom quanto o outro. E aí vem o excesso de atividade. De novo, a gente está tirando a infância dessas crianças, porque eles começaram lá atrás, eles eram mini-adultos, trabalhando. Hoje, na atualidade, eles estão o quê? Excesso de atividade para dar conta dessa competição que o mundo vem cobrando. E aí vem lá o futebol, o balé, o inglês, a dança, por quê? A escola já não começa mais a dar conta. A escola, com a matemática, português, história, precisa fazer o quê? Já está fazendo esse papel, mas os pais acham que ainda é pouco. E aí começa a sobrecarregar. E me chama muita atenção, porque com essas escolhas, essas imposições dos pais, as crianças elas não participam. Elas não podem opinar, elas não podem escolher. E aí, o que a gente vai observando? A criança, gente, com tudo isso, imagina, ó, eu anotei aqui alguns pontos importantes, aonde essa criança, se ela não está tendo hora de sono, se ela não está tendo infância, se ela não está tendo a presença desses cuidadores, esse lazer, essa criança ela vai demonstrar alteração. Como? Choro, sono, raiva, birra, para muitos, né? Esse apetite vai ser comprometido, baixo desempenho, inclusive o quê? Na escola, agressividade, e daí, o que a gente percebe? Que é muito comum os pais falarem, porque se a criança ele atua desse jeito, pouco o pai vai tentar entender, e não tem a obrigação de entender, né, numa visão profissional, que eles começam a falar, mas você tem tudo. Por que você está agressivo, talvez, na escola com um amigo? Por que você está agressivo com os professores na escola? Por que você não está respeitando? É lógico. A criança, a forma dele demonstrar todos esses sintomas, gente, todos nós temos lá, ó, medo, raiva, nojo, tristeza, alegria, ciúmes, desprezo, inveja, são emoções básicas. A diferença, como que essa criança vai demonstrar? Ele vai chorar excessivamente. Só que quando ele vai chorar, talvez esses cuidadores não vão entender que se ele está chorando, por que se ele tem tudo? E aí é muito comum os pais falarem assim, ó, você não tem problema. Sua obrigação é apenas estudar. Você não paga conta, você não tem que acordar cedo, você não tem boleto realmente, você apenas estuda, não tem problema. Eu observei, gente, que, né, talvez os pais aí que estão me vendo, eu fiz 2 palestras na escola, uma com o tema, né, do Setembro Amarelo, lá do suicídio, e eu fiz uma outra sobre o bullying. E eu fiquei assustada como profissional, porque, assim, não foram poucas crianças que me procuraram, mesmo ali naquele momento, ou que depois entraram em contato comigo por telefone, aonde algumas pediam socorro. E elas falavam, tia, por favor, me socorre, me ajuda, eu estou com um problema. E a primeira pergunta que eu fazia era, você já conversou com seu pai? Você já conversou com a sua mãe? Já, mas o meu pai, mas a minha mãe diz que criança não tem problema, que criança não precisa de ajuda. Gente, não é real. A criança, ela já tem por si só, pensa que a cada etapa que ela evolui, quando ela se estabiliza e ela pensa que está tudo ok, o que acontece? Já vem uma nova mudança. Então, ela vai entrando aí, né? A gente fala, são 3 crises que nós adultos temos, né? Que é lá nessa infância, na adolescência e na terceira idade. Essa infância, porque quando ele acha que ele aprendeu alguma coisa, ele começa a ter que aprender um outro, porque já mudou, né, essa fase. A adolescência, com essa chegada de hormônio, essa falta de identificação com a identidade, né, profissional, a gente vai entendendo o que assim, é tudo muito ruim. E a terceira idade, quando esse sujeito ele se aposenta e ele deixa de se tornar produtivo. Então, as 3 crises do ser humano. E aí, essas crianças, né, quando a gente percebe que esses pais vão trazendo essas falas, é muito comum porque, assim, ela, além de ter que passar tudo isso, ela já passa um sofrimento com a ausência desses pais.
E quando a gente pensa lá no século passado, pensa comigo, é diferente do de hoje? Não. Lá, ausência de afetividade, que era igual ao quê? Trabalho. Adultos, miniatura. Hoje, com esses pais mais sensíveis, a gente começa a perceber o quê? O excesso de atividade, por outro lado, a ausência desses pais. E quando a gente tem aqui, o que a gente observa? Qual é o resultado disso? Essa família sendo sensível, né, preocupada com essa globalização, vai tendo esse afastamento, o que chama muita atenção. Há pouco tempo atrás, gente, a gente está falando, tá, de uma geração alfa. O que é essa geração alfa? A gente pode pegar lá, que é a partir de 2010, todo mundo que nasceu a partir de 2010 até 2025, essa garotada, são esses adolescentes que eu imagino pelos pais aqui, né, tá nessa fase aí, onde eles já nasceram com a tecnologia. E o que chama a atenção? Que enquanto esses pais estão preocupados em suprir essa ausência, está chegando lá o quê? O iPhone, o melhor, né? Esses melhores aparelhos, os melhores videogames, e vai passando desapercebido. A gente pode citar aqui, não sei se vocês acompanharam, uma criança de 11 anos de idade, onde ela estava se comunicando com um estranho por 2 anos, tá? Não sei se vocês acompanharam, 2 anos com um jovem, um homem de 22 anos de idade, onde ela achava que estava falando com um coleguinha da idade dela. Simplesmente, deve ter o quê? Uns 2 meses que isso veio, né, a público. Esse jovem saiu do Maranhão, veio até aqui porque marcou com essa criança achando que estava falando com outra criança, deu o endereço de tudo, inclusive da escola, e simplesmente esse homem pegou essa criança, botou no aplicativo e pagou uma corrida de 4.000 e pouco até o Maranhão, e essa menina ficou lá por quase, se eu não me engano, umas 2 semanas. E toda a família desesperada. Mas a gente está falando o quê? A partir dessas permissividades, essa necessidade de suprir com os bens materiais para os meus filhos, independente de ver qual é o perigo que eles estão correndo. Por quê? Eu, como mãe, eu, como pai, estou terceirizando o meu papel. Então, eu prefiro que os meus filhos estejam ali com uma tecnologia, mas que me deixa trabalhar tranquilo, que me deixa aqui sossegado, porque eu trabalhei muito e eu estou cansado, mas perde esse controle desse perigo aí também para essa criança. Até que essa menina conseguiu, né, um sinal lá do Wi-Fi, e ela conseguiu pedir socorro para a amiga, só que para a irmã, ninguém imaginava que essa menina estava em um outro estado, gente. Lógico que o cara foi preso, mas a gente está falando, talvez, dessas falhas. Esses pais, eles não fazem por mal. É muito comum a gente perceber nas falas desses pais o quê? Eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Eu não quero que os meus filhos tenham falta daquilo que eu não tive. Então, faço o quê? Trabalho super, assim, exageradamente, mas eu vou dar o melhor para os meus filhos. Mas poucas vezes os pais se conseguem perceber. Outro fato que me chama a atenção aqui é, quando a gente está falando dessa permissividade, a gente está falando que os pais eles não têm ensinado para esses filhos que eles devem esperar, que eles devem ouvir não. E com isso, tadinho do meu filho, eu já trabalho tanto, mas o colega dele tem, se eu não der para ele, eu vou me sentir culpada e ela vai ficar muito triste. Gente, estamos contribuindo para um adoecimento emocional. Por quê? A criança, quando ele ouve não, quando ele ouve espera, ele vai se preparando para as dificuldades da vida, para enfrentar as frustrações. Com isso, esse excesso de cuidado, esse excesso de mimo dos pais, as crianças não estão tendo o que a gente chama de amadurecimento límbico, amadurecimento do campo quê? Das emoções. Ou seja, se eu não recebi o presente que eu tanto esperei do meu pai, gente, essa criança, esse adolescente, ele entra no sofrimento tão grande que ele começa a entender o quê?
eu preciso deixar de existir. Por que que hoje nós estamos tendo aí tanta tentativa de suicídio, comportamento autolesivo? Por quê? Por falta de saber lidar com essa frustração. As crianças, os adolescentes estão intoleráveis às frustrações. E aí, chora, adoece. Com isso, o que que a gente percebe, né? Eu vou percebendo enquanto no consultório. Os pais, eles chegam tão cansados, né? Tentando dar tudo para esses filhos, e, por outro lado, esses filhos chegam lá totalmente tristes, sentindo falta da presença desses pais. Entende? É muito comum quando eu falo assim, quando eu falava, né? Quando eu atendia a criança. O que você sente falta? Qual é a tua falta? E era muito comum nas falas deles, eles falaram assim, eu sinto falta do meu pai na reunião da escola. Eu sinto falta da minha mãe na reunião da escola. E aí a gente busca, né? Por que que não está lá? Porque está trabalhando em excesso para tentar, no melhor possível, dar uma qualidade de vida para esses filhos. E aí, sempre tem lá, né? Aquelas figurinhas mágicas que é um avô, que é uma avó, que está ali suprindo o papel desse pai e dessa mãe, que também traz um prejuízo muito grande. Eles trazem lá, em qual momento você se entristece? Quando eu olho e eu vejo um coleguinha lá com o pai, lá com a mãe, e os meus não estão. Tem sim alguém representando, às vezes, esse pai, essa avó, esse avô, esse tio, mas não é o que eles queriam. Entende? É muito comum dentro desse contexto que eu estou trazendo aqui, gente, olha lá, quando a gente fala de qualidade de tempo com esses filhos, certo? Por quê? Por que que eu estou reforçando? Porque se eu não tenho qualidade com meus filhos, os meus filhos vão demonstrar essa irritabilidade, eles vão adoecer, sim, emocionalmente, e vai levar esse problema para onde? Para as vivências, que está diretamente com a escola, porque é a escola que eles estão todos os dias, certo? Está ali os colegas, aonde pode vir agressividade física, pode vir agressividade verbal, pode vir N fatores, porque eles não conseguem se relacionar. Por quê? Porque eles estão adoecidos, certo? É muito comum a gente perceber no comportamento da criança que o que eles estão representando, em grande parte, é o comportamento desses pais. Então, se em casa eu tenho pais que são agressivos, eu tenho pais que são hostis, eu tenho pais que são ausentes, é comum que eu vou representar isso aonde? Seja na escola, seja numa igreja, seja no meu grupo de convivência. Quando a gente fala desses bens materiais, eu posso trazer um exemplo aqui dentro de um sigilo, porque não estou revelando. Há menos de um ano, atendendo uma jovem de 18 anos, essa menina ela trazia pensamento suicida, onde a gente fala, né? Pensamento, planejamento e tentativa, tá? Então, precisa passar por essa tríade aqui. E essa menina, ela já estava evoluindo do pensamento para o planejamento. E quando eu preciso montar, né, uma rede de apoio, sinalizar esses pais, me choca como pessoa e como profissional, inclusive como mãe, porque eu ligo para esse pai para sinalizar o risco dessa menina, e esse pai diz o seguinte: Josiane, em algum momento ela já te falou que ela já tem 3 casas, olha lá, filha única, ela já tem 3 casas, ela te sinalizou que eu estou construindo uma outra casa, tudo isso como bens para ela, e ela te falou das qualidades dessa casa. Gente, confesso que me chocou aquilo. A gente não estava falando dos bens materiais, a gente estava falando da falta que essa filha está dizendo, ou seja, pouco me importa os bens materiais. Mas eu queria o quê? A presença, eu queria a conversa, eu queria ter ali o acolhimento desse pai. Então, a gente, quando esse pai, ele chega num tom agressivo, e eu falo assim, está explicado por que essa filha está desse jeito. Ela está pedindo socorro, porque esse ambiente está adoecedor. E aí, a gente pensa o quê? Que como grande parte aí vocês acompanharam, esse filho, essa criança, esse adolescente, gente, é muito importante eles se sentirem pertencentes do grupo. Esse grupo é o quê? A família, é o primeiro grupo, tá? Todos nós
ao nascermos, precisamos ser inseridos no grupo. O primeiro grupo é quem? A família. Depois vem a creche, a escola, e aí assim por diante, o trabalho. E quando a gente observa aqui, eles vão buscar o quê? Se eu não sou pertencente deste grupo, da minha casa, da minha família, eu vou buscar um grupo lá fora, certo? Se vocês observarem aí os ataques que tivemos há pouco tempo atrás, a gente observou, tá? Uma pesquisa da Unicamp, ela vai falar, a partir dos estudados, que esses meninos, esse efeito em cadeia, era uma forma deles se sentirem pertencentes a um grupo. E ele não tem maturidade límbica para dizer o seguinte: esse grupo, esse colega vai mandar eu matar e eu sei que eu não posso fazer isso. Não, ele vai aderir, porque por pior que seja a situação, naquele momento ele se sente inserido nesse processo, tá? Eu trouxe aqui, gente, para vocês lá, eu li com as crianças lá na época do bullying, mas é importante para vocês, pais, terem a noção de como que está a mente dessas crianças, aonde, né, esses cuidadores, tentando fazer o melhor, o que é essencial está passando desapercebido. Olha a carta que esse jovem de 13 anos de idade, que matou a professora ali em São Paulo, ele escreve: mãe, irmão, tia, vó, me desculpem por decepcionar vocês. Sei que não fui o que esperava. Sinto muito, mas estou lutando por uma causa maior. Guardei muita tristeza e dor ao longo de todos esses anos, mas ninguém percebeu, porque eu sempre coloquei um sorriso na cara, independente da situação que eu estava passando. Estou planejando isso desde os 11 anos e não desistirei agora. Gente, a fala desse menino parece que é alguém de 30 anos de idade. Ele está falando o quê? De um sofrimento antigo. E aonde estavam esses cuidadores? Talvez estavam trabalhando muito para dar, talvez até mesmo melhor para eles. E aí a gente foi substituindo, né? Eu tiro a minha presença, eu tiro o meu afeto, eu tiro a minha parceria, mas eu vou suprindo isso com os bens materiais. Eu penso que é muito para a gente repensar sobre isso. Gente, tô perto, tá? Por quê? Porque a gente vai observando que, olha lá, quando um adolescente como esse, a gente está falando dos nossos filhos, né, da nossa convivência, a gente percebe que a família, olha aqui, normalmente são familiares comprometidos. E como que é esse comprometimento? Normalmente são pais, olha lá, né? Eu espero que nenhum dos que estão aqui participando tenha esse comportamento aqui, mas são pais que são muito autoritaristas, certo? É só a fala dele, só eu falo, as ordens são minhas, você me obedece, e eles não permitem que esses filhos falem. Autoritarismo é uma coisa, autoridade é outra. Essa criança, esse adolescente, ele precisa participar, ele precisa ter o lugar de fala dele. Por quê? Porque senão ele se sente invalidado. Por outro lado, a gente percebe a permissividade, como eu já falei, e essa permissividade vem dentro desse excesso, onde eu posso dar tudo, posso fazer tudo pelo meu filho. Eu estou dizendo o quê? Essa criança, esse adolescente, a primeira dificuldade que ele tiver, ele pode reagir de forma agressiva, de forma violenta, seja quanto um outro colega ou quanto a ele mesmo. Como tirar a vida, o comportamento autolesivo, certo? A ausência de limites e afetos são um dos comprometimentos, ou o abandono, tá? A gente observa que os pais hoje, eles vão suprindo tudo isso, por outro lado, eles se perdem porque viram uma bola de neve, gente, e aí quando eles percebem essa alteração no comportamento, é muito comum os consultórios lotarem, porque, pensa bem, se o meu filho ele não dorme direito, se o meu filho passa muito tempo na tecnologia, onde o certo seria 1 hora por dia, mas o meu filho passa, se possível, à noite,
esse filho, olha lá, ele começa a demonstrar essa irritabilidade, esse sono, esse baixo desempenho, e ele vai trazendo o quê? Esse comprometimento na própria desempenho da vida dele. Percebe? E aí esses pais, eles vão fazendo o quê? Eles não estão tendo, eu diria que, paciência para lidar com essas emoções, gente. E aí o que está acontecendo? Os consultórios estão lotados de pais buscando diagnóstico para comprovar se o meu filho tirou uma nota baixa, se o meu filho está chorando, se o meu filho está agressivo. Provavelmente o meu filho tem lá um transtorno. O meu filho está lá no quadro autista, meu filho está lá com uma depressão, meu filho está lá com uma ansiedade, e aí eles vão em busca desse diagnóstico, e não é com o objetivo, e eu estou falando como profissional, aquilo que chega para a gente, tá, gente? Eu não estou indo buscar isso como um direcionamento para conduzir o comportamento do meu filho, mas eu vou buscar isso porque agora eu tenho como comprovar. Para a escola, eu tenho como comprovar para a sociedade que o meu filho está respaldado em um laudo psicológico o porquê do comportamento dele. E assim também eu tiro de mim uma culpa, porque eu vejo que o meu filho está diferente, e assim eu tiro uma culpa de mim, sobre mim, né? Então, assim, é muito preocupante isso, e eu trouxe aqui algumas intervenções para vocês, para que vocês possam entender que tem como mudar isso sim. Primeiro, a gente precisa entender, aceitar e acolher as emoções dos meus filhos. Se o meu filho está gritando, ele está nervoso, ele está chorando, e aí eu começo a gritar com ele, você aqui também está mostrando que você perdeu o controle, tanto quanto o seu filho. Mas a gente está falando aqui que o adulto é você. Então, o que eu oriento como profissional? Se percebeu desregulado emocionalmente, sinaliza ao seu filho, à sua filha, independente da idade, fala, olha, nesse momento você não está bem, eu também não estou bem. Vamos dar um tempinho, eu vou beber uma água, você bebe uma água, eu vou ali dar uma respirada, depois nós vamos voltar e vamos resolver esse problema. Mas, nesse momento, você já acolheu o teu filho e você sabe que tem um problema para voltar e resolver. Não é deixar para lá, tá? A gente pergunta aqui, né? Manter esse autocontrole, tanto do pai quanto dos filhos. Ensine os seus filhos a participarem das tarefas de casa. É uma forma deles se sentirem pertencentes a essa família, gente. Não é fácil, tá? Mas eles têm, sim, capacidade cognitiva para te ajudar. Lavar um banheiro, isso baseado na idade deles. Encher uma garrafa d'água, forrar uma cama, tirar um lixo do banheiro, eles vão reclamar e pode ter certeza. Mas inconscientemente eles estão ali, ó, se sentindo úteis. Um dos maiores fatores para o suicídio é quando esse jovem se sente inútil aqui na vida, eles não veem sentido na vida, eles começam a questionar, eu não sei por que eu existi, eu não sei por que eu estou aqui, e daí ele começa a trazer a ideia que o melhor, então, é deixar de existir. Então, dê tarefas para os seus filhos fazerem, certo? Dobrar roupa, arrumar o guarda-roupa deles, isso é saudável, isso é necessário, certo? Insira eles nessa dinâmica familiar, foque nos pontos positivos deles, é muito comum. Esse filho foi lá, fez uma prova, tirou nota 10, beleza. Ok, não tem um elogio, não tem nada, vem lá a palavra, tá? Que isso é terrível para essa criança e esse adolescente. Você não fez mais do que a sua obrigação porque você só estuda. Não. Elogie o seu filho porque ele conseguiu tirar uma boa nota, certo? Quando vem lá algo negativo, o que a gente faz? A gente reforça. Tá? Eu já recebi um adolescente na época de 12 anos que esse menino já estava tentando, já por umas 2, 3 vezes já tinha tentado suicídio, e os pais não tinham noção, só chamou atenção porque ele estava tendo desempenho muito baixo na escola, e aí quando esse menino chega para mim, ele traz simplesmente que o pai, em todos os momentos, exigia, cobrava nota máxima para esse menino. Veio o que aí para a gente? A pandemia. Com a pandemia,
todo mundo foi comprometido. Com isso, esse garoto diminuiu. O desempenho dele escolar, as notas abaixaram, ele começou a se sentir que ele estava frustrando, decepcionando esses pais, e que já que ele estava frustrando os pais, era melhor ele se matar. Olha como que isso é sério, certo? Então, não é de que não tem que estimular eles a estudarem, mas não cobrar. Comparações, gente, é terrível. Mas o seu amigo, o filho do amigo, o seu colega foi bom nas atividades. Isso é horrível para a criança, porque você está dizendo para ele que ele é incapaz. Ele, olha lá, fica inseguro. E aí ele pode desenvolver o quê? Uma ansiedade, tá? Um transtorno patológico, porque ele está vendo que ele não está dando conta de suprir toda essa cobrança. Diga não para o seu filho, não é tudo que ele te pede que você tem que dar. Diga, espere, esse não é essencial, de novo, para o amadurecimento e preparação das frustrações. Esse espere. Gente, todo pai quer dar aquilo que o filho, né? Ou por merecer, ou porque realmente, assim, é necessário, mas ensine ele a esperar. Você pode esperar o quê? Que falasse, vamos combinar daqui a tanto tempo, eu vou te dar, não dê na hora que ele pedir, certo? Porque ele vai crescer, ele vai ter entrevista de trabalho, ele vai ter um concurso, ele vai ter um relacionamento, e no momento que ele não conseguir de novo, ele acha que o melhor é deixar de existir. Exija o quê? Tenha paciência, né, com eles, tempo de qualidade. Esse tempo de qualidade envolve um almoço com esse filho, fora de televisão, fora do contexto com o celular na mesa, tá bom? Tempo que 10 minutos com o teu filho, converse, é muito como eles falaram assim, eu adoraria assistir uma série, assistir um filme, jogar um jogo com meu pai e com minha mãe, mas eles nunca têm tempo. Tudo isso aqui, gente, vai se resumir na alteração desse menino, dessa menina, e vai, de novo, agressividade, irritabilidade, buscar na tecnologia, e vai vir desses outros fatores, tá? Tenha um momento de individualidade, normalmente eu oriento isso para quem tem mais de 2 filhos, normalmente são idades diferentes, então, faça um lanche com um separado, vá numa pracinha, não estou falando de gastar dinheiro, vá numa pracinha com o outro, a gente está falando disso o quê? Qualidade de vida. E quando tem essa qualidade de vida, todo mundo sai ganhando, certo? A Shirlene falou que eu poderia fazer dinâmica e tudo mais, mas eu sabia que o tempo ia ser corrido devido ao conteúdo, mas como uma terapeuta cognitivo-comportamental, eu queria desafiar esses pais, baseado em tudo que nós falamos aqui. Durante a semana, separar um momento, 5 minutos, 10 minutos com esse filho ou com esses filhos, para ter uma atividade de qualidade, seja assistir uma programação, seja fazer um lanche junto, seja realmente assim, olhar no olho um do outro, ter uma conversa, gente. A pandemia, a gente percebeu que foi terrível para algumas pessoas, porque esses pais com esses filhos em casa se sentiram extraterrestres, porque eles não estavam mais lidando com essa convivência. Então, a gente viu ali um choque, tá? Então, por falta dessa individualidade desses momentos. Então, eu desafio a vocês, né, a ter esse momento com eles. Se possível, tirem uma foto, você com o seu filho ou os seus filhos, envie para a Shirlene. Quem fizer isso vai ganhar talvez aí um chocolate, que aí ela vai me sinalizar. Vocês vão ter aí uma recompensa de alguma forma, tá bom? Pelo esforço de vocês. E eu queria encerrar a minha fala com uma reflexão. O porquê que os mortos recebem mais flores e mais homenagens? Fiquem com essa reflexão e perceba que talvez o quanto tempo de qualidade vocês estão perdendo com aquilo que você considera e se esforça como o seu bem maior. Pense nisso. O porquê que os mortos recebem mais homenagens e mais flores. E às vezes vem muito aquela fala assim, eu queria ter um tempinho mais para dar um abraço. Só isso. Pensem nisso. Gente, falei pra caramba.
Passo para você, Shirlene. Muito obrigada, gente, aí por estar me ouvindo. Obrigada, Josi. A palestra foi ótima. Tá? Agora vou chamar o professor Davidson para os momentos finais. Boa noite, boa noite. Josiane, realmente, sem palavras, maravilhosamente. Que palestra sensacional. Como você falou, estamos quase 1 hora aqui e pareceu 10 minutos. De tão boa que foi. A gente poderia aqui ficar mais tempo apenas observando. Hoje, eu me coloquei na posição de aluno e aprendi muito com você. Então, desde já, fica aqui o nosso agradecimento em nome da escola. Tenho certeza que os pais que aqui estiveram também conseguiram absorver muito. Eu fiz algumas anotações aqui do que você estava falando e dos pontos que mais me chamou a atenção foi da parte que você falou. Na verdade, não é dar presente, né? É estar presente. É isso que precisa ficar muito, muito claro na nossa vida. A gente tenta suprir com outras coisas, mas, na verdade, que os nossos filhos querem, e às vezes gritam por isso, é que nós possamos estar presentes na vida deles, no dia a dia. E eu gostei do seu desafio, disso aí, de postar foto, tirar um tempo com qualidade, né? Nós, pensando nisso, nós fizemos isso agora no Dia das Mães, né? Com as crianças menores, levamos para um local diferente, até para você passar um tempo com a família, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que há muito tempo não conseguem tirar um tempo de qualidade com a sua família para poder aproveitar um lugar diferente. Então, isso, aproveita aí que semana que vem está vindo um feriado bom, tira, e a gente não está falando, a gente sabe que dinheiro está complicado, está escasso, mas quem sabe você vai na Quinta da Boa Vista, vai num lugar que é de graça, só faz um piquenique, né? Só para você estar junto com a sua família. Eu acho que isso que precisa ficar muito claro. E, mais uma vez, a nossa gratidão para você. Com certeza vamos te explorar mais vezes, tá? Porque foi uma bênção, foi uma bênção. Essa live aqui ficou gravado, nós gravamos, e já me perguntaram ali no chat, nós respondemos. De repente você está na agitação, não conseguiu pegar alguma coisa. Se você quiser, para pegar mais detalhes, só procurar nosso TI da escola lá, que ele vai estar repassando essa live para você conseguir ver com mais calma depois, pegar os detalhes que realmente, as informações que foram dadas aqui, se você não pegou, você perdeu, com certeza.